Imagine estar diante da morte, mergulhado em um caldeirão de óleo fervente, sabendo que não há como escapar. Todos ao seu redor já o consideram perdido. Mas o impossível acontece. Em vez de queimaduras, sofrimento e morte, você sai ileso, intacto, sob os olhares de todos. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. Como ele sobreviveu a algo tão brutal? Foi apenas sorte? Ou houve uma intervenção divina? Fique comigo, e vamos descobrir juntos o que realmente aconteceu nesse milagre e o impacto que essa história tem em nossa fé hoje. Hoje, vamos mergulhar na história fascinante de João, o único apóstolo que escapou da morte de maneira milagrosa, e como essa proteção divina transformou sua vida e seu legado. Prepare-se para uma jornada de fé, coragem e milagres. Se você gosta de histórias bíblicas que fortalecem a fé, não deixe de se inscrever no nosso canal e conferir nossos últimos vídeos. A história de João sendo fervido em óleo é uma das mais fascinantes do início do cristianismo, especialmente no contexto das perseguições que os primeiros cristãos enfrentavam. João, como um dos apóstolos mais influentes, era uma figura central na propagação da mensagem de Cristo. No entanto, sua fé inabalável também o colocou no centro da fúria das autoridades romanas, que viam os seguidores de Jesus como uma ameaça ao poder imperial. Quando João foi capturado, a decisão de jogá-lo em um caldeirão de óleo fervente não foi apenas um ato de brutalidade. Era uma tentativa de silenciar um dos maiores pregadores do cristianismo nascente e desencorajar outros a seguir o mesmo caminho. Ao ser levado para a execução pública, as pessoas ao redor já aguardavam um espetáculo de sofrimento e morte. O óleo fervente simbolizava um castigo terrível, infligido aos mais perigosos opositores do império, e poucos poderiam imaginar que alguém pudesse sair vivo dessa experiência. A multidão estava ali para testemunhar o fim trágico de João, mas Deus tinha outros planos. No momento em que João foi mergulhado no caldeirão, algo inexplicável aconteceu. O que deveria ter sido uma cena de agonia transformou-se em um testemunho vivo do poder de Deus. João emergiu do óleo fervente completamente ileso, sem qualquer marca ou ferida. A história desse milagre ecoa profundamente entre os cristãos, sendo comparada a outros episódios bíblicos de livramento divino. Um exemplo clássico é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel, que foram lançados em uma fornalha ardente por se recusarem a adorar uma estátua de ouro. Assim como João, eles saíram ilesos das chamas, protegidos pela mão de Deus. Esses relatos não apenas demonstram o poder milagroso do Senhor, mas também reforçam a ideia de que a fé verdadeira pode superar até mesmo as mais severas provações. Além de ser uma demonstração do poder de Deus, a sobrevivência de João foi um sinal claro para todos aqueles que testemunharam o evento de que sua missão na terra ainda não havia terminado. Para os romanos, que dependiam do medo e da violência para manter o controle, o fracasso em matar João dessa maneira foi uma derrota humilhante. O milagre serviu como um lembrete de que, por mais que as forças humanas tentem impor sua vontade, o propósito divino sempre prevalece. Para os cristãos, a sobrevivência de João representava um triunfo da fé sobre a morte e uma prova de que Deus nunca abandona os seus. Os detalhes sobre o milagre de João não estão descritos diretamente nas Escrituras, mas são mencionados por alguns dos primeiros historiadores cristãos. Um dos mais proeminentes é Tertuliano, que relatou esse evento em seus escritos. Ele descreve como João foi poupado de uma morte certa por intervenção divina, ressaltando que o poder de Deus se manifestou de maneira extraordinária naquele momento. Embora os registros históricos possam ser variados, a história de João sendo fervido em óleo e sobrevivendo sem danos tornou-se um dos maiores testemunhos de fé e proteção divina no cristianismo. Esse milagre, no entanto, não marcou o fim das provações de João. Depois de sobreviver ao caldeirão de óleo, as autoridades romanas, sem saber o que fazer com ele, optaram por exilá-lo na ilha de Patmos, um lugar remoto onde pensaram que ele não poderia causar mais problemas. Mas como a história nos mostra, esse exílio se transformou em uma oportunidade para que João recebesse visões proféticas que moldariam o futuro do cristianismo. Deus não apenas preservou sua vida, mas também lhe deu um propósito ainda maior. Em Patmos, João escreveria o livro do Apocalipse, revelando os mistérios do fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. O episódio de João no óleo fervente serve como um lembrete de que as adversidades que enfrentamos, por mais terríveis que possam parecer, podem ser usadas por Deus para propósitos maiores.
João não apenas sobreviveu à tentativa de execução, mas também emergiu mais forte em sua fé, pronto para cumprir uma missão divina que influenciaria gerações futuras. Para nós, cristãos, sua história é uma fonte de inspiração, mostrando que, independentemente das circunstâncias, Deus é fiel em proteger e guiar aqueles que permanecem firmes na fé. A relação de João com Jesus é uma das mais singulares no Novo Testamento. Entre os 12 apóstolos, João é frequentemente descrito como o discípulo amado, um título que indica uma proximidade e intimidade raras com o Mestre. Esta relação especial não era simplesmente baseada na amizade, mas no profundo entendimento espiritual e no papel que João desempenharia na difusão do Evangelho. Essa proximidade é destacada em vários momentos, como na última ceia, onde João foi o único discípulo que se reclinou sobre o peito de Jesus, um gesto que simboliza sua confiança e afeição por ele. João, ao lado de seu irmão Tiago, foi chamado por Jesus logo no início de seu ministério. Os dois, filhos de Zebedeu, eram pescadores e viviam uma vida simples até o momento em que Jesus o chamou para segui-lo. A partir daí, João não apenas se tornou um seguidor fiel, mas um dos 3 discípulos que formavam o círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e Tiago. Eles testemunharam momentos cruciais da vida de Cristo, como a transfiguração no monte, onde Jesus revelou sua glória divina. João, portanto, não era apenas um observador. Ele fazia parte das revelações mais profundas de Cristo. A intimidade de João com Jesus também se reflete no evangelho que ele escreveu. Diferente dos outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João destaca temas mais espirituais e reflexões profundas sobre a natureza de Cristo. Ele inicia com a famosa declaração: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João 1, uma afirmação teológica que revela o entendimento de João sobre a divindade de Jesus. Enquanto os outros evangelhos focam em aspectos mais históricos e narrativos, João nos leva a contemplar o significado espiritual da missão de Cristo, oferecendo uma visão mais profunda e íntima de quem ele era. Além disso, João foi o único discípulo que permaneceu ao pé da cruz durante a crucificação de Jesus. Enquanto os outros apóstolos fugiram por medo ou insegurança, João ficou ao lado de Maria, a mãe de Jesus, e testemunhou de perto o sofrimento e a morte de seu mestre. Esse ato de coragem e devoção foi reconhecido por Jesus no momento em que ele confiou a João o cuidado de sua mãe, dizendo: "Mulher, eis aí o teu filho", e a João: "Eis aí tua mãe." João 19, 26 a 27. Esse gesto demonstra o nível de confiança e carinho que Jesus tinha por João, colocando-o em uma posição de responsabilidade familiar e espiritual. Outro ponto importante é que João, em seu evangelho, é o único que relata certos eventos e conversas cruciais de Jesus, como o encontro com Nicodemos e a explicação sobre a necessidade do novo nascimento espiritual, João 3:3. Ele também destaca o papel do Espírito Santo de maneira única, apresentando Jesus como doador da água viva e o pão da vida. Esses conceitos espirituais que João explora indicam que sua relação com Cristo não era apenas pessoal, mas também profundamente teológica. João entendia que a mensagem de Jesus transcendia as realidades terrenas, apontando para uma vida eterna e um relacionamento íntimo com Deus. João foi um dos primeiros a reconhecer o verdadeiro propósito de Jesus como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele testemunhou a ressurreição de Lázaro, viu o poder de Jesus sobre a morte e, mais tarde, testemunhou o próprio Cristo ressuscitado, uma experiência que solidificou sua fé e o impulsionou a compartilhar essa mensagem de esperança com o mundo. João não era apenas um discípulo próximo fisicamente de Jesus, mas também espiritualmente, o que fez dele uma figura central no início do cristianismo e na formação da fé cristã como a conhecemos hoje. A relação íntima de João com Jesus também teve um impacto direto em sua longevidade e missão. Enquanto muitos dos outros apóstolos enfrentaram martírio, João foi preservado, como se Deus tivesse reservado para ele um papel especial no desdobramento dos eventos que viriam. Ele viveu para ver a igreja primitiva se expandir, lutou contra heresias e manteve a pureza do Evangelho de Cristo em um tempo de intensa perseguição. Sua proximidade com Jesus não foi apenas uma bênção pessoal, mas também uma fonte de inspiração e força para toda a igreja, que olhava para ele como um exemplo de fidelidade e amor incondicional. Após sobreviver à tentativa de execução por imersão em óleo fervente,
João foi exilado na desolada ilha de Patmos, localizada no mar Egeu. Era uma prática comum do Império Romano enviar prisioneiros e dissidentes para o exílio em ilhas isoladas, onde seriam removidos da sociedade sem serem martirizados. João, já avançado em idade, foi enviado para lá durante o reinado do imperador Domiciano, em um período de intensas perseguições contra os cristãos. Embora parecesse um castigo severo e injusto, o exílio de João em Patmos seria o cenário de uma das revelações mais extraordinárias da história da fé cristã. Patmos, uma ilha árida e rochosa, poderia parecer um lugar de desolação e desespero. No entanto, para João, tornou-se um santuário espiritual. Foi nesse ambiente de isolamento que ele experimentou uma série de visões divinas que culminaram na escrita do livro do Apocalipse. A Bíblia nos diz que João estava em espírito no dia do Senhor, Apocalipse 1:10, quando começou a receber essas visões. Essa frase é significativa, pois indica que João estava em profunda comunhão espiritual, uma conexão íntima com Deus, apesar das circunstâncias adversas ao seu redor. As visões que João recebeu em Patmos são marcadas por uma linguagem simbólica poderosa e grandiosa. Desde a abertura do livro, ele descreve uma imagem majestosa de Cristo ressuscitado, glorificado e segurando as chaves da morte e do Hades. Jesus aparece a João em uma forma divina e resplandecente, vestindo uma veste longa, com cabelos brancos como a neve e olhos como chama de fogo. Esse encontro inicial com Cristo revela não apenas a majestade do Salvador, mas também a autoridade que ele detém sobre os eventos futuros que seriam revelados a João. Um dos aspectos centrais das visões de João são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Nessas cartas, Jesus, através de João, exorta as igrejas a se arrependerem de seus erros, encorajando-as a permanecerem fiéis em meio à perseguição e ao sofrimento. Cada carta revela o estado espiritual da igreja e o que é necessário para que ela se alinhe mais completamente com os propósitos de Deus. Essas mensagens não foram apenas para as igrejas da época, mas têm relevância contínua para a igreja ao longo dos séculos, sendo vistas como um alerta para os crentes de todas as eras sobre a necessidade de vigilância espiritual. À medida que o livro avança, João nos leva por uma jornada épica através dos eventos que precedem o fim dos tempos. Ele relata visões dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam guerra, fome, morte e conquista, e descreve a abertura dos 7 selos, que desencadeiam catástrofes globais. Essas visões são repletas de simbolismos poderosos que misturam o juízo divino e a batalha espiritual entre o bem e o mal. O Apocalipse, como um todo, é uma revelação não apenas de destruição, mas também da restauração final, onde Deus triunfa sobre o mal e instaura seu reino eterno. No centro das revelações de João está a batalha final entre as forças de Deus e as forças do mal, culminando na vitória de Cristo sobre Satanás. Ele descreve a descida de uma nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Essa é a esperança última da fé cristã, a restauração completa do relacionamento entre Deus e a humanidade, onde aqueles que perseveraram até o fim viverão eternamente na presença do Criador. O exílio de João em Patmos, que aos olhos do mundo parecia uma punição cruel, foi na verdade o cenário para uma das maiores revelações da história da humanidade. Mesmo em meio à solidão e à perseguição, João foi um canal da verdade divina, transmitindo aos cristãos de sua época, e de todas as gerações futuras, uma mensagem de esperança, advertência e consolo. Suas visões sobre o fim dos tempos servem como um lembrete poderoso de que, não importa quão sombrias as circunstâncias possam parecer, Deus continua no controle soberano de toda a história. O livro do Apocalipse é um texto misterioso e fascinante, que tem desafiado estudiosos, teólogos e crentes ao longo dos séculos. Embora as interpretações sobre os detalhes das visões variem, o tema central permanece claro: o triunfo final de Deus sobre o mal e a inauguração de uma nova era de paz, justiça e comunhão eterna com seu povo. O exílio de João em Patmos nos ensina que mesmo nos momentos de maior isolamento e sofrimento, Deus pode revelar os planos mais profundos e significativos para aqueles que permanecem fiéis a Ele. A vida do apóstolo João é um testemunho poderoso da fé e da proteção divina. Desde sua sobrevivência milagrosa ao ser fervido em óleo até as revelações recebidas em Patmos, ele nos ensina que, mesmo nas dificuldades, Deus está presente e ativo em nossas vidas. Seu legado como o discípulo amado continua a inspirar gerações,
lembrando-nos da importância de manter a fé e a perseverança. As lições que aprendemos com João nos encorajam a refletir sobre nossa própria caminhada com Cristo. Estamos dispostos a confiar em Deus nas adversidades e a compartilhar suas verdades com os outros. Assim como João, somos chamados a ser luz em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e verdade. Se você foi tocado pela jornada incrível de João, inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas que fortalecem a fé. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e assista ao nosso último vídeo sobre a história de Elias que foi levado ao céu por um redemoinho. Até a próxima, e que Deus te abençoe.